Bem, aqui vai uma hipótese assustadora. E se você não comesse nada durante uma semana? Uau! Pizza, massas, batata frita. Como seria possível alguém abrir mão de tudo isso? Sem comida, a vida perde toda a graça. E além disso, depois de algum tempo, você meio que, sabe, bate as botas. Mas e se mesmo assim você resolvesse não comer durante uma semana inteirinha? Como o seu organismo reagiria? E isso é mesmo tão perigoso quanto parece? Nós vamos responder a todas estas perguntas hoje. Então sente-se em algum lugar confortável, pegue aí um lanchinho. Não, isso não é uma boa ideia. Número 1. A reação do seu corpo à falta de comida. Vamos começar imaginando o que exatamente aconteceria com o seu corpo se você resolvesse parar de comer. As mudanças não aconteceriam da noite para o dia. Ué, então por que eles falam que elas são rápidas? Sei lá. Veja só, nas primeiras 6 horas do seu período sem comida, tudo vai estar bem. A esta altura, o seu corpo começa a quebrar glicogênio, que é a reserva energética que fica armazenada nele. Parte desta energia é usada para abastecer o seu cérebro. Outras partes são para o tecido muscular e para os glóbulos vermelhos. Mas depois de 6 horas, este processo para, pois o estoque de glicogênio se esgota. Todos estes processos internos também influenciam o seu humor e você fica irritado e faminto. É a mais pura verdade, não é? Mas não para por aí. Depois de 6 horas, seu corpo entra em uma nova fase chamada cetose, ou seja, começa a definhar, já que não há quantidade suficiente de glicose no seu sangue. O único jeito dele sobreviver é quebrar a gordura para obter energia. Parece maravilhoso, né? Principalmente se você está querendo perder peso. Mas é muito mais complicado do que isso. Claro, sua gordura vai se transformar em ácidos gordurosos, mas o seu cérebro não poderá usar estes ácidos como combustível. É por isso que o seu cérebro busca energia nos corpos cetônicos. E esta solução funciona, mas não por muito tempo. Os corpos cetônicos não conseguem substituir a glicose, e isso compromete a função cognitiva. Depois de 3 dias sem comida, seu cérebro apela para outras alternativas e começa a quebrar a proteína do corpo. Isso acontece porque as proteínas liberam aminoácidos, que podem ser transformados na glicose que o seu organismo tanto precisa. Seu cérebro finalmente fica feliz, mas agora é hora do seu corpo sofrer. Ele começa a se autodestruir, acabando com a sua massa muscular. As mulheres podem ter um problema a mais. O ciclo menstrual delas pode parar. Além disso, a densidade óssea, tanto da mulher quanto do homem, diminui. E a libido também cai. Eita, essa notícia não é nada boa, hein? Depois de uma semana sem comida, seu sistema imunológico fica extremamente fraco, pois ele não está recebendo nenhuma vitamina ou mineral. Ele já não tem forças de bloquear a entrada e dizer, aqui você não entra, para as doenças e vírus. E é aí que as coisas começam a ficar assustadoras. Muitas pessoas podem morrer de doenças durante esta fase de greve de fome. Os organismos delas ficam mais frágeis a cada dia que passa, já que continuam a usar todas as fontes possíveis de energia, até que não sobre nada. A inanição pode levar à morte depois de quase 1 mês, ou em até 70 dias. As causas mais comuns da morte nestes casos são a arritmia cardíaca e os ataques cardíacos, que acontecem devido à degradação do tecido no diafragma do coração. A duração da sua vida vai depender da quantidade de água que beber e da quantidade de gordura armazenada no seu corpo. E é aí o fim da linha para todo mundo. Então, da próxima vez que você assistir notícias tristes de refugiados e outras pessoas passando fome, bem, agora você sabe o resto da história. De qualquer forma, quem iria querer ficar sem comer durante 7 dias depois de saber de tudo isso, né? Mas tem um outro lado da moeda. Número 2. Jejum à base de água. Hoje em dia, muita gente prefere o jejum da água quando resolve parar de comer de vez em quando. Como se pode imaginar, só há uma regra. Você não pode comer ou beber nada além de água. Segundo especialistas, este tipo de jejum não deve durar mais do que 2 dias e é obrigatório procurar orientação médica antes de começar.
Tem gente que jejua por motivos religiosos ou espirituais, mas tem outras pessoas que resolvem fazer isso por causa da longa lista de benefícios. Entre eles estão a diminuição da pressão arterial, aumento da sensibilidade à insulina e leptina, diminuição dos níveis de colesterol e perda de peso. Mas a lista de pessoas que estão proibidas de fazer jejum é ainda maior. Você tem que se lembrar de que esta prática pode ser muito perigosa se você sofre de lúpus, distúrbios alimentares de qualquer tipo, câncer, doenças vasculares, alcoolismo e daí por diante. Eu vou repetir. Você tem que procurar um médico antes de fazer este jejum. Se você quer fazer o jejum da água devido à perda de peso, tem outra opção, jejum intermitente. Isto significa comer nada ou só algumas calorias durante um certo período e depois comer normalmente no outro período. O melhor exemplo para ilustrar isso é a dieta 5x2, que consiste em comer normalmente durante 5 dias da semana e depois se alimentar de 1/4 da ingestão diária de caloria nos próximos 2 dias. Estudos mostram que os dois métodos dão resultados iguais, então é você quem decide qual seguir. Existe ainda algo crucial relacionado ao jejum da água. Em 1973, um estudo conduzido pelo Departamento de Medicina na Universidade de Dundee, na Escócia, acompanhou a história de um homem de 27 anos que fez um jejum de 382 dias seguidos. Os resultados foram fantásticos. O peso dele, que era de 206 quilos, caiu para 81 quilos. Claro, tudo isso foi feito sob supervisão de médicos e com uso de suplementos vitamínicos, como levedura, sódio e potássio. Mas isso não é o mais incrível. Os especialistas continuaram a observar o homem durante 5 anos após o término do jejum, e o peso dele nunca excedeu 90 quilos. Impressionante, hein? Mas por onde a gente deve começar quando quer fazer esse tipo de jejum? Número 3. Como fazer o jejum da água? Depois que o seu médico lhe autorizar, é hora de colocar a mão na massa, ou melhor, tirar. A primeira coisa que você deve ter em mente é não mergulhar de cabeça em um longo período de jejum. Sua primeira experiência deve durar no máximo 2 dias. Ouça o seu corpo com atenção durante o seu primeiro procedimento. Se a experiência for boa e até confortável, você pode começar a fazer por períodos mais prolongados. Geralmente, quem escolhe fazer um jejum de 7 dias sente cansaço e até tontura no começo. Mas no 4º dia, muitos alegam que estas sensações se transformam em euforia e clareza mental, que leva a uma produtividade fantástica. Quando estiver planejando seu jejum da água por 7 dias, é melhor escolher um período mais tranquilo da sua vida. Fazer isso em época de provas ou quando está mudando de casa não é uma boa ideia. O mesmo se aplica ao trabalho. Jejuar não é um mar de rosas, a menos que você trabalhe em uma floricultura. É difícil e exige muita força de vontade. Durante este processo, sua produtividade no trabalho pode cair drasticamente. Começar o jejum aos poucos é o ideal. Você pode pular o café da manhã na primeira semana e depois pular o café da manhã e o almoço na segunda semana. Pode se limitar a comer só metade do seu jantar na terceira semana e depois, finalmente, fazer o jejum completo na 4ª semana. Seu organismo vai sem dúvida gostar desta abordagem mais cuidadosa. De modo geral, os homens devem beber cerca de 13 copos de água e as mulheres devem tomar 9 copos por dia durante o jejum. Durma o quanto o seu corpo pedir e evite malhar também. Quando terminar o jejum, deve voltar a comer aos poucos, de preferência aos alimentos fáceis de digerir. Sopas, sucos, purê de frutas, arroz branco e purê de batatas são as melhores opções nos primeiros 2 dias. No 3º dia, inclua alguma fonte básica de proteína: ovos, frango, brócolis ou queijo cottage. 2 dias depois, pode aumentar a variedade do seu cardápio. A melhor parte é que você vai conseguir manter o seu peso pós-jejum permanentemente, se não resolver comer um hambúrguer ou pizza como recompensa pelo seu esforço. E o mais surpreendente, as pessoas geralmente dizem que o desejo de comer fast food e alimentos não saudáveis diminui depois do jejum à base de água, e elas passam a apreciar mais o gosto dos alimentos saudáveis. Mais um mau hábito que vai pelo ralo.
Agora, cá entre nós, fazer jejum não é uma experiência agradável. Só um nutricionista poderá lhe dizer se você deve ou não experimentar. Se ele autorizar e você sentir que isso poderá ser útil, boa sorte. Só não se esqueça de voltar aqui e compartilhar os seus resultados e sua história com a gente. Qual foi o tempo máximo que você conseguiu ficar sem comida?